Bom dia! Hoje a aula é sobre medidas de dispersão, sendo mais específico a variância e o desvio padrão. Medidas de dispersão, o que são? São que avaliam quantos dados estão distantes da média. Ou seja, são medidas que são utilizadas para comparar dados fornecidos. Aí no caso da variância, ela é definida por sigma ao quadrado, que é igual a um dado, que no caso seria tipo, sei lá, o primeiro dado menos a média aritmética de todos os dados ao quadrado, isso ao quadrado, né, essa diferença é ao quadrado, mais o segundo dado menos a média de todos ao quadrado e assim por diante até eu chegar ao último número que seria xn. N é o que? É o número de dados existentes na situação. Ali como pode ser visto aqui, o x é a média aritmética, como já foi indicado, o x1 é o dado em questão, o sigma é o que representa a variância, e por se tratar de dados ao quadrado, o resultado sempre é dado ao quadrado. E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, para ser calculada a variância é necessário a média aritmética dos dados, e para ser calculado o desvio padrão é necessário o cálculo da variância, para que seja tirada a raiz quadrada e posteriormente calculado o resultado do desvio padrão. Depois dessa explicação maravilhosa, a gente, a gente vai para as questões do Enem, para que fique mais fácil entender na prática como isso funciona. Então tá, a primeira questão é uma questão do Enem de 2016, no caderno azul, questão 140, como pode ser visto ali em cima. A questão fala no enunciado. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, o quadro está meio pequeno, então vou dar um zoom. Como vocês podem perceber, o dado fornece o quadro fornece o atleta, a primeira pesagem, a segunda, a terceira, a média, a mediana e o desvio padrão. Como nós já sabemos que o desvio padrão ele é utilizado para mostrar essa regularidade ou irregularidade dos dados, que no caso ele é diretamente ligado a isso, quanto maior o desvio padrão, menor será a regularidade, e quanto menor o desvio, maior a regularidade. Então a gente pode, essa questão aqui é uma questão mais de interpretação do que de conta em si, mas é importante saber os conceitos de desvio padrão para que nós sejamos capazes de fazer a questão. Eita! Então a gente pode olhar aqui na tabela e a gente percebe aqui, ó, que o desvio padrão mostrado, nós podemos ver que tipo, a gente precisa saber o maior desvio padrão e o menor, já que a questão fala que os atletas com maior frequência e menor lutarão primeiro. Então o que a gente faz? Você chega aqui e observa o atleta com maior desvio padrão e o com menor desvio padrão. Muito difícil. Enfim, a gente percebe que esses atletas são respectivamente os da alternativa C, que seriam o atleta 2 e 3. Novamente, não foi uma questão muito difícil, mas muitas das vezes as questões que caem no Enem não são realmente difíceis, porque elas tentam colocar um pouco de lógica, um pouco do dia a dia nas questões, então dificilmente será cobrado algo muito impossível. Mas é importante, como eu já falei, saber os conceitos, porque caso seja cobrado de outra forma, ou então caso você não soubesse essa questão, o conceito, provavelmente você ia gastar mais tempo fazendo a questão, ou então não ia se sentir seguro para responder a questão. Vou fazer a outra questão referente à variância. Então, essa é uma questão do Enem de 2012, a questão 176 do caderno azul, e vamos para o enunciado.
Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constatando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados. Então a gente coloca aqui que o talhão é igual a 30 mil metros quadrados. E o valor obtido para o desvio padrão, então o desvio foi de 90 kg por talhão. Tá. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. Então ele está pedindo as informações sobre a produção e a variância. No caso, a variância tem que ser em produções de sacas de 60 kg por hectare. Tá, beleza. O hectare é 10 mil metros, tá aqui no enunciado também, não vou anotar. O que a gente pode fazer? Se nós temos 90 kg por talhão, que foi o desvio padrão, a gente tem 90 kg por 30 mil metros, que isso foi informado para a gente no enunciado. Só que nós queremos o que? A relação por hectare. Para a gente descobrir a relação por hectare, que no caso está em quilograma também, e o hectare são 10 mil metros, a gente pode dividir isso aqui por 3. Aí ficaria 30 kg para cada hectare. Então, o que eu fiz? Eu só fiz praticamente uma regra de 3, só que de uma forma simplificada, para descobrir o quanto teria no hectare. Se em 90 nós temos 90 kg em 30 mil metros, quanto a gente teria em 10 mil metros. Beleza. Então nós teríamos 30 kg em 10 mil metros quadrados. E a gente quer a variância em relação a sacas de 60 kg. Ou seja, se vamos supor que a gente precisa descobrir o x. Então, se em 30 a gente tem um x, em 60 a gente teria quanto? 0,5. É a relação. Você faz uma comparação entre os 60 kg por hectare e os 30 kg por hectare. A gente sabe que a gente tem 0,5 nessa relação. 0,5 o quê? 0,5 seria a variância. Então, tá aqui a variância. Mas a gente quer o que? A gente quer o desvio padrão. Para descobrir o desvio padrão, como já foi dito, é necessário que a gente pegue a variância e a eleve ao quadrado. Então, como nós já sabemos, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Quer dizer, o desvio padrão é a variância ao quadrado, perdão pelo vacilo. Então a gente pega o que a gente descobriu da variância, por meio desse raciocínio lógico, e eleva ao quadrado, que dá 0,25. Ou seja, a alternativa é. Mais uma vez, a maior parte da questão foi feita por meio do raciocínio lógico, porém, para embasar o raciocínio lógico é necessário saber essas relações entre variância e desvio padrão. Caso contrário, não seria possível resolver o exercício. Então é isso. Um beijo no coração e tchau.